Olá a todos, estamos aqui para mais um vídeo aqui com uma pilha enorme de livros, porque eu venho fazer então finalmente o vídeo de sugestões, recomendações de livros sobre o Holocausto, sobre a Segunda Guerra Mundial, e onde vocês podem tirar aqui algumas ideias de leituras para o Wall 76, organizado então pela Dorme, agora em janeiro, durante o mês de janeiro. Todos os anos temos o Wall e então em 2021 será o Wall 76. Ora bem, aqui tenho então as minhas duas prateleiras com livros relacionados com a Segunda Guerra. Aliás, não são só a Segunda Guerra, tenho aqui alguns da Primeira e portanto juntei tudo. Portanto, tenho esta prateleira, aqui sou eu quando era bebê, esta prateleira, e depois então aqui a segunda. Este era um caderno que vinha com o livro Coragem de Silca, por aqui, então tenho aqui mais estes livrinhos, tudo então da temática Segunda Guerra e alguns da Primeira Guerra, como é por exemplo aqui o caso deste, e aqui estou a ver isto ao contrário, portanto este Roças Esquecidas também é durante a Primeira Guerra, e há aqui mais um ou outro, mas então resolvi juntar tudo aqui nestas prateleiras. E agora então vamos às minhas sugestões. É uma temática que eu gosto muito de ler. Porquê? Porque eu acho que é muito importante continuarmos a relembrar todas as atrocidades, tudo aquilo que foi cometido, todos estes crimes cometidos contra os judeus, mas não só, porque não foram só os judeus que tiveram em campos de concentração. Portanto, eu acho muito importante não esquecer e, portanto, nós devemos relembrar e devemos ler. Eu já falei nisso aqui num outro vídeo, aquela polémica sobre livros que tem o título Auschwitz, para mim não é polémica, e continua a ser que é uma forma de as pessoas não esquecerem o que aconteceu. Eu tenho aqui então uma pilha gigante de alguns dos meus favoritos, alguns, e tenho também aqui o meu caderno, porque tenho outros que eu li em e-book ou li da biblioteca e portanto não tenho aqui a cópia física, mas são livros que eu de alguma forma quero recomendar, porque são livros bons e que abordam então aqui a temática. O primeiro livro que eu tenho aqui então para vos falar é A Canção de Embalado de Auschwitz. É um livro que mistura então o tema ficção com não ficção. Porquê? Porque a história em si é baseada em fatos verídicos. A personagem, ela era, a principal é uma mulher, eu agora não me recordo o nome, alemã, e era casada, se não estou em erro, com um músico de etnia cigana, e os ciganos também foram perseguidos pelos nazis. Eles tinham vários filhos e acabaram então de ser detidos e levados para Auschwitz. Ela, sendo alemã, poderia estar livre, mas ela optou por ir juntamente com os filhos. E portanto tem esta componente aqui, portanto é não ficção romanceada, porque tem aqui alguns apontamentos que foram diferentes do real, mas ainda assim é uma boa história, uma história que me emocionou e que trouxe aqui mais que me tocou de alguma forma. Outro livro que eu tenho que falar é A Noite, de um autor que também teve num campo de concentração, se não estou enganada. E é um relato, é um livro pequeno, mas é um relato muito direto, muito vai ali ao cerne das coisas, não está com floreados, não está a mascarar nada, e também foi uma excelente leitura. Outro, a Bibliotecária de Auschwitz, portanto, eu também podia ter trazido ali a biografia da Dita Krause, que me esqueci, mas também é um livro que eu dei 5 estrelas, mas lá está, acaba por ser um bom complemento então que há a Bibliotecária de Auschwitz, porque a Dita existiu na realidade, portanto é uma história também, lá está, é história de ficção, porque tem aqui alguns aspectos que são ficcionados, mas inspirados então em pessoas reais, em pessoas reais e fatos reais, portanto mais uma boa leitura. Bebés de Auschwitz, outros, sempre livros aqui na mesma temática. Também este aborda então aqui bebés que existiram e que nasceram em Auschwitz, portanto mulheres que estavam grávidas e que acabaram por dar à luz em Auschwitz. Portanto também uma vez mais aqui não ficção. Depois Mulheres da Orquestra Vermelha. Também lá está, tem esta componente de não ficção com ficção, porque aborda então aqui este movimento da Orquestra Vermelha. Era um movimento que eu não conhecia, mas foi um movimento que
surgiu na Alemanha e pessoas influentes, professores, músicos e que eram contra o regime. Portanto, nós temos então aqui a história narrada de vários pontos de vista, personagens também elas que existiram, e aqui acho que é uma das protagonistas é então ficcionada, mas as outras são personagens que existiram, são personagens que fizeram parte na realidade então aqui deste movimento da Orquestra Vermelha, e mais outro livro de 5 estrelas e que me trouxe então aqui uma visão um bocadinho diferente, porque lá está, temos uma visão na Alemanha de alemães então que estão contra então o regime. Temos aqui também O Último Comboio para a Liberdade, mais um livro que eu li este ano. Este, tanto como o anterior, foram precedidos então pela HarperCollins. E foi aqui também mais uma grande leitura, porque também, lá está, não é focado nos campos de concentração. Neste caso temos também uma mulher que existiu na realidade, Gertrude, acho que é isto, e depois temos duas crianças, que essas sim são ficcionadas. E o que ela faz, ela retirava então, arranjava aqui maneira, eu não me lembro qual era a nacionalidade dela, se me lembrar vou tentando deixar por aqui, mas ela então organizava então aqui comboios, viagens para ir tirar então crianças judias que estavam em perigo, e levava-se então para a Inglaterra. Foi aqui uma grande mulher que também eu não conhecia a história se não fosse aqui este livro. Por último, aqui em e-book tenho então de um autor português, o Perguntei a Sara Gross, de João Pinto Coelho. Também foi um excelente livro, já o li há muitos anos, não me recordo assim de grandes pormenores na história, mas lembro que na altura foi um livro que me impactou bastante. Passando aqui aos livros que tenho em cópia, ou melhor, que tenho em formato físico, tenho então aqui O Gosto Proibido do Gengibre. E porquê é que eu tenho este livro aqui? Porque foi um livro que me foi sugerido por uma menina que comentou aqui, um outro filho, porque ele aborda então o tema de japoneses, uma comunidade japonesa residente nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Portanto, os japoneses, essa comunidade de japoneses nos Estados Unidos foram depois, durante a Segunda Guerra Mundial, tiveram então também em campos de trabalho, em campos aqui, eu não sei se eles dizem aqui o nome aqui, campos de internamento. Portanto, temos aqui, ele é um casal, ele é de ascendência chinesa, mas ela é então japonesa, e portanto temos aqui estas duas vertentes. E eu não conhecia estes campos, eu conhecia estes campos num outro livro, e foi então sugerido este, e eu adorei mesmo. Achei que dá aqui uma vez mais uma perspectiva diferente da Segunda Guerra Mundial, sem ser com campos de concentração. Depois, um livro que é relativamente antigo, pelo menos esta edição que eu tenho, é um livro que entretanto saiu, aconteceu um filme aqui há uns anos, teve aqui uma nova roupagem, e estou a falar de Sociedade Literária da Tarte de Casca de Batata. Ainda tem aqui a etiqueta, eu comprei na FNAC então por 7,5€. Eu estava a ver se isto tinha aqui a data. A minha edição é de 2010 e eu suponho que o tenha comprado pouco tempo depois, e foi um livro que eu adorei. Conta-nos aqui então, isto é passado então numas ilhas Gerksey, acho que é assim, não conseguem ver, mas o que eu gostei muito, e portanto lá temos então uma comunidade que está contra a guerra, está contra os nazis, e portanto é umas ilhas no canal entre Inglaterra e França. Mas o que eu gostei muito neste livro foi a forma como a história nos é contada, que é então em formato epistolar, portanto cartas. Temos cartas de uns para os outros e gostei mesmo muito. Já não me lembro de muito da história, mas sei que adorei o livro na altura e dei 5 estrelas, também foi uma leitura que me encheu aqui as medidas. O próximo livro é então Os Meninos de Varsóvia, mais aqui uma história então inspirada em histórias reais, em pessoas reais, neste caso aqui inspirado na história do Dr. Janusz Krausket, portanto um doutor que acompanhou então um grupo de 200 crianças para o campo de concentração de Treblinka, e portanto nós temos aqui algumas fotografias de pessoas reais, uma vez mais aqui a misturar a não ficção com a ficção, e foi uma história que também gostei bastante de conhecer.
Do mesmo género, portanto, narrativas de não ficção misturada, ou melhor, narrativas de ficção misturada, mas que inspiradas então em histórias e pessoas reais. Tenho então Sobre um Céu Escarlate, de Mark Sullivan, que nos conta a história de Pinulela. Pinulela também era aqui um jovem na altura de 16 anos, não disse aqui na capa, mas acho que era, ele era muito novo, ele era adolescente. E também uma história inspirada então no Pinulela, que existiu mesmo na realidade, e portanto era uma história que eu também não conhecia e eu muito bom. O próximo livro é então um livro de ficção. Estou a falar então de Uma Paz em Antuérpia, de Ulisse Valente. Eu li também o Sonata em Auschwitz, mas eu gostei muito mais deste do que o outro, por isso é que este aqui está. A autora aqui criou duas personagens gêmeas. Elas são irmãs, são portuguesas, mas elas moram, se não estou em erro, na Bélgica. E depois aqui o percurso que elas têm que fazer, então aqui durante a Segunda Guerra Mundial, e foi um livro que eu no final chorei horrores. Mesmo foi uma história completamente muito emotiva e que mexeu aqui muito comigo. Portanto, por isso é que está aqui. Outro livro que é então inspirado aqui em personagens reais e outras partes mais ficcionadas. Então, Mulher Sem Nome, de Martha Hall Kelly, que também aborda aqui campos de concentração judeus. Portanto, temos aqui personagens que são ficcionadas, mas depois temos personagens reais, verídicas. O caso aqui da Caroline Faraday, uma americana de Nova York. Temos então também aqui uma médica alemã, e esta também é uma personagem real e que trabalhou num campo de concentração. E temos aqui depois então uma personagem ficcionada que é polaca, é Cássia, e que vai acabar então num campo de concentração. Portanto, aqui mais uma grande história e que mistura então estas duas vertentes entre ficção e não ficção. Ainda aqui, nesta onda de histórias verídicas, tenho então A Coragem de Silka, de Etta Morris. Eu também tenho O Tatuador de Auschwitz, mas este, novamente, é então aqui, entre os dois, eu gostei muito mais deste. Uma história incrível de uma mulher que teve não só no campo de concentração e depois acabou por por ir para um campo na Sibéria. Portanto, ela passou não só os horrores do campo de concentração, depois ser condenada e ter que estar condenada a trabalhos durante muitos anos, não me recordo quantos, mas muitos anos no campo de trabalho na Sibéria. Portanto, uma história mesmo incrível. E também ela aqui então inspirada, a Silka, em personagem real. Depois aqui um livro num género diferente, uma graphic novel, e vocês já devem estar desconfiados qual é. Estou a falar então de Mouse, de Hart Spiegelman, e o autor escreveu então aqui a história dos pais. Os pais eram judeus, o pai teve, e acho que também em campos de concentração, e a história então contada a preto. Esta é a versão portuguesa, e tem então os dois filmes originais, e contada então aqui com base nos animais. Portanto, os ratos eram os judeus, os gatos eram os nazis. Temos depois também, acho que são os franceses, que são cães, e tenho ideia que há mais aqui mais um outro animal, mas agora não me recordo. Mas é então também uma grande BD a contar então aqui, lá está, a história que o pai do autor viveu. Deixei para o fim aqueles que de momento são para mim três grandes recomendações, três dos melhores livros sobre o Holocausto. Tenho então O Carteiro de Auschwitz, mais um testemunho incrível. É uma história de vida então do Joe. Ele não nasceu como Joe, ele tinha outro nome. Ele nasceu na Polónia, mas ele viu então ser invadido pelos nazis, e depois ele passou aqui por muito. Ele viu muita coisa, ele pertenceu também aqui a grupos rebeldes, teve também aqui em campos de concentração, e é uma história impressionante, uma história que me fez também emocionar.
que me causou aqui também muita repulsa, porque temos aqui coisas, ainda hoje recordo aqui um episódio das rãs, de comerem rãs cruas, e portanto é um livro que causa impacto, e a sério, grande livro. Também, e da mesma editora, As Irmãs de Auschwitz, também uma história incrível, uma história real, contada então aqui da Rena. A Rena foi uma das mulheres, raparigas, do primeiro transporte de mulheres para Auschwitz, das primeiras 998 mulheres e não os 999, porque a autora aqui explica que houve uma que foi dupla contagem, portanto foram na realidade 998, e depois, poucos dias depois, a sua irmã mais nova, a Danka, também se juntou a ela, e portanto a Rena e a Danka tiveram aqui uma história também, ela, que nos emociona, que mexe connosco, que conta aqui muita coisa. E agora, por último, aquele que é para mim o livro, e é aquele que quem lê sobre o tema, quem gosta de ler sobre o tema, é um livro que eu recomendo que leiam. Para mim é o livro então sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o Holocausto. Eu estou a falar de Se Isto é uma Mulher, de Sarah Eld. Eu li este livro há uns anos, eu li-o, se não estou em erro, em e-book, e este ano consegui, na promoção da Bertrand, comprá-lo a 50%, porque o livro ainda é caro, mas este é um livro que eu queria ter na estante. É um livro que, ele é pesado, sim, ele é grande, mas é emocionalmente pesado. É o livro mais forte, mais que mexeu mais com as minhas entranhas, e foi um livro que eu não consegui ler todo de uma vez, sem parar, sem conseguir intercalar. Eu tive que ir intercalando, e eu li muitos, não só aqueles que eu tenho na estante, como outros livros que li em e-book e em bibliotecas. Portanto, eu também já li muito sobre este tema, mas este livro deu cabo de mim. Este livro, eu não consegui, lá está, eu tive que ir intercalando este livro com livros mais leves, de temáticas mais leves, e porque é de uma crueldade, lá está, é real, é um livro de não ficção, e foi um livro mesmo, eu sei, para mim é o livro, mas também sei que não é um livro fácil de ler, é um livro muito cru, não nos poupa relatos, não nos poupa descrições. Há muitos livros que também têm relatos, mas este foi o livro que me deixou mais destruída aqui sobre o tema, que mais mexeu comigo. E portanto, é um livro que eu recomendo. Se gostam de ler sobre o tema da Segunda Guerra, sobre o tema do Holocausto, sobre campos de concentração, têm que ler este livro. Porque, mas lá está, avisos, não é fácil de ler. É um livro que vos vai causar muita revolta, muita dor, mesmo. O vídeo já está a ficar muito longo. Eu, entretanto, estou a pensar em fazer aqui uma segunda parte com livros que eu tenho na estante. Não vou ler em e-books nem em biblioteca, mas livros que eu tenho ainda na estante que ainda não li. E possivelmente alguns deles serão leituras então para 2021. Mas destes livros que eu mostrei aqui, que eu falei aqui, digam-me se leram alguns destes ou se ficaram curiosos com alguns destes. Eu espero que sim, porque são livros que para mim são muito bons. É claro que isto depende sempre muito de cada pessoa, da sensibilidade de cada um, da forma como os livros nos tocam, porque os livros tocam-nos, o mesmo livro toca a diversas pessoas de maneira diferente, e é isso que também faz aqui parte da beleza dos livros. Portanto, digam-me aqui se concordam comigo aqui, ou se há algum livro destes que não gostaram, digam-me. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo.